Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Esse livro ele é dividido entre a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Ele fala das muralhas que estavam caídas. E essa obra, esse livro, ele conta da direção espiritual através de Neemias, um copeiro. Ele foi mandado pelo próprio Deus, e o rei da Pérsia, governava. A Bíblia diz que Neemias ele realizou reformas naquela muralha caída. Tudo tinha sido desmoronado, não somente o físico, mas o espiritual do povo. Ele é contemporâneo do sacerdote Esdras, e a Bíblia fala que Neemias recebeu autoridade para fazer tudo o que fez, amém? Então vamos ler. Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Alcalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, e o que mais, pessoal? E orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Grife-os. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Para quem não sabe, escreva do lado, está lá em Levítico, capítulo de número 26, versículo 33, quando Deus falou isso ao Moisés, profeta de Deus. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, olha que coisa, mas se vos converterdes a mim, e o que mais? Olha a fórmula da salvação aqui. E guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os o quê? E os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo,
que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém, irmãos? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina essa tua palavra. Diga amém. Pode sentar. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei, disse Neemias. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Até aqui. Irmãos, tudo estava destruído. A glória de Jerusalém, aquela cidade um dia levantada, ela agora estava em escombros. Uma cidade que todos um dia temeram. Ela tinha a bênção de Deus. Quem aqui tem a bênção de Deus? Mas qual foi o problema de Jerusalém? Qual foi o problema de Israel? Um povo tão abençoado, um povo destinado à bênção. E eu creio que você que está aqui é destinado à bênção. Quando você recebeu Jesus, você foi destinado para o céu. Quando você passou a crer na palavra de Deus, você foi escolhido por Ele para fazer uma grande obra. Então, eu poderia ficar aqui citando várias coisas que aconteceram na nossa vida no momento em que nós entendemos o Calvário de Jesus. Agora, de uma maneira singular, nós temos que observar a situação de Jerusalém como a nossa situação. Tudo feito para ser glorificado, tudo feito para ser bênção, tudo feito do bom e do melhor. Olhe para o seu irmão e diga: você foi feito do bom e do melhor. Diga: Deus caprichou quando te fez. Mas a tua vida está em escombros. De repente, como Jerusalém, que foi preparada para a glória de Deus, que foi adornada para a glória de Deus, nos seus mínimos detalhes, ela foi feita para glorificar o Senhor. Essa era a cidade dos Jebuseus. E quando Davi, ele assumiu o lugar do rei Saul, a primeira coisa que Davi fez foi dominar Jebu e expulsar de lá o povo. E o nome Jebu passou a ser Jerusalém, a cidade de Davi. Amém?
E ali ele trabalhou naquela cidade para que ela ficasse o mais bela, o mais, adornada, que qualquer outro rei olhasse e dissesse: que coisa linda, que coisa bela. As suas muralhas, os seus portões, todos feitos de acordo com a orientação que Deus deu ao rei. E Davi, irmãos, fez com esmero. Salomão deu continuidade construindo o templo com esmero. A Bíblia diz que tudo era da melhor qualidade. Mas tudo que é bom, quando a gente não dá valor, quando a gente não aprende a valorizar as coisas boas que Deus tem para nós, que Deus nos concede, as oportunidades que Deus nos dá, elas podem ser perdidas, elas podem ser passadas na nossa vida. A exemplo disso, eu nunca vou me esquecer de quando Eli, o sacerdote, finalmente percebeu que a glória de Deus, o kavod, não estava lá mais com o povo de Israel. Quando os filisteus roubaram a arca e prenderam e mataram os filhos de Eli, o sumo sacerdote, o Hofni e o Finéias, quando eles morreram, quando Eli soube que a arca tinha sido levada, quando ele soube que seus filhos haviam morrido, e ele estava ali orientando Samuel, o profeta ainda tenro de idade, a Bíblia diz que ele cai para trás e morre. E uma das mulheres que estava grávida de um dos filhos do sacerdote Eli, que havia morto pelos filisteus, quando soube que o seu sogro havia falecido, e que seu marido havia falecido, e que seu cunhado havia falecido, ela entra em trabalho de parto. E no meio das dores que ela estava tendo para dar à luz, nasce uma criança. E quando a criança vem à luz, quando sai do seu ventre, todos perguntaram a ela: qual o nome que você vai dar a essa criança? E aquela mulher, filha, ou melhor, esposa de um dos filhos do sacerdote Eli, ela olha para a criança e diz: Icabod. E para alguns, Icabod. Pastor, o que quer dizer isso, bispo? Passou a glória. Quando ela viu aquela criança, viu o sacerdote morto, viu o seu marido morto, viu o povo perdendo batalha, viu a arca sendo levada pelos filisteus, ela percebeu que a glória havia passado. Irmãos, às vezes a gente leva tempo para perceber que perdemos grandes oportunidades que Deus nos dá. Às vezes a gente brinca tanto com o tempo, e o tempo não nos espera. O tempo é senhor de muitas coisas, sabia? O tempo mostra para a gente todos os vacilos que a gente dá na vida. Sabe, com o tempo a gente vai percebendo que podíamos ter feito tudo diferente. Hoje talvez você tenha aí 15, 19, 20 anos, não percebe ainda quantas bobagens você pensa todos os dias, 24 horas do dia. Mas quando você tiver com seus 30 para 40, você vai começar a perceber que você era muito bobo. Sim ou não, pessoal dos 30 e 40? E quando você tiver com 50, meu Deus, eu estou chegando lá. Falta só 2 anos. Quando você tiver com 50, você já olha para a turma de 30 para 40 e diz: é muito bobo. Você sabe por quê, irmão? Porque a gente vai percebendo que a gente podia ter feito diferente muita coisa. A gente podia ter sido mais ágil em outras e muitas coisas. Coisas que nós perdemos tempo, perdemos dinheiro, perdemos paciência, perdemos saúde, qualidade de vida.
Vida não somente física, mas vida conjugal, vida espiritual, vida ministerial. Perdemos tanto tempo com tanta bobageira, com tanto sentimento ou ressentimento, que nós, se tivéssemos a maturidade, nós jamais teríamos feito aquilo. Jamais teríamos caminhado daquela forma. Jamais teríamos aceito aquelas coisas acontecerem conosco. Jamais teríamos feito aquilo para com o outro. Então, quando Neemias recebe a notícia que tudo estava destruído, sabe, a ficha caiu. Quem conhece esse termo? A ficha caiu. E ele entra em choro, em pranto. E a Bíblia não diz que é um dia, não. Vários dias chorando. E ele entra em oração, em jejum, não é só um dia, mas dia e noite. Em oração, em jejum, em clamor a Deus, buscando uma solução, pedindo misericórdia a Deus. No versículo 7 ele é muito propício em dizer: temos procedido de todo corruptamente. Ele assume o pecado. E ele diz: temos cometido pecado contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Se nós tivéssemos feito isso, nada disso estaria acontecendo agora. Nada disso teria acontecido se nós tivéssemos guardado exatamente como o Senhor ordenou. Porque se o Senhor ordenou, era para o nosso bem. Quem crê que tudo que Deus dá a nós é para o nosso bem, irmão? Se Deus te ordenou algo, é para o teu bem. Se a palavra vem te exortando, é para o teu bem. Se ela vem para te trazer um ânimo novo, é para o teu bem. Se ela te traz uma angústia, uma tristeza, porque faz você entrar no autoanálise, e talvez essa autoanálise cause uma autocomiseração, porque você percebe e diz: que miserável homem que sou pecador, sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. Você começa a perceber a sua situação moral, a sua situação espiritual, a sua situação como um todo, e é nessa hora, irmão, é nesse momento que o Espírito Santo começa a trabalhar para reconstruir em nós. Diga: para reconstruir em nós e através de nós, porque Ele não vai fazer nada que você não faça junto. Ele não vai fazer nada que você não se proponha a andar junto com Ele. Tudo que Deus fez na Bíblia, Ele usou o homem. Ele usou o homem, excetuando, logicamente, a criação, mas tudo que vem depois da criação, o homem estava lá. E a Bíblia diz que Deus usou Abraão, Isaac, Jacó, e aí você vai ver aí os patriarcas, os profetas, os apóstolos, o Filho de Deus em carne humana, a igreja primitiva. Deus sempre usou os homens. Deus tem prazer de andar com a gente. Lá no Éden, Deus andava com Adão e com Eva lado a lado. Então Deus tem prazer em andar com você e comigo, amém? Pastor, será que Deus pode ter prazer em andar com um cara como eu? Ele quer andar com você. Ele quer andar contigo. Só que Ele disse para Abraão, e disse para mim, e disse para você, através de todo o compêndio bíblico, Ele diz: anda comigo na minha presença e ser perfeito. Eu quero que você ande comigo, mas eu não quero que você ande comigo do jeito que você quer andar, da sua maneira de ser. Dessa forma você está destruindo tudo. Você está destruindo o nosso relacionamento. Você está destruindo todos os projetos que eu tenho para dar vitória a você, ao seu casamento, à sua empresa, a tudo. Sabe, essa tua teimosia não vai dar para a gente andar junto assim. E um dia o apóstolo Paulo toma essa revelação, quando havia um entreveiro entre ele e Barnabé. E ele pensa consigo mesmo, escreve isso: como que poderão dois andar juntos se não concordam?
Na verdade, Deus sempre quis andar com o homem desde a criação, mas o homem é que se distanciou de Deus, da perfeição de Deus. O que eu acho lindo aqui é que Neemias vê toda a destruição moral, espiritual e física, econômica, bélica, mas ele olha para os escombros, ele ouve aquela notícia e a primeira coisa que ele faz, ele diz: pecamos. Está aí o nosso erro, pecamos. Amém? Pecamos. Não tem teimosia nisso. No versículo 8 ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Ele está lembrando, está vindo à memória. Puxa, Deus tinha falado tudo isso. Como que eu não lembrei? Como que nós não lembramos? Quantas pregações, quantos cultos a gente vem à igreja, quantas palavras são pregadas, quantas vezes nós somos alvos das mais belas, gloriosas revelações que o Espírito Santo tem para a igreja, e nós simplesmente apertamos o delete, esquecemos de tudo, esquecemos da misericórdia, da graça, do favor não merecido. Esquecemos que não somos dignos de coisa alguma. Deus nos dignificou pelo sacrifício da cruz. Irmão, esse delete tem feito a gente andar fora da presença de Deus, longe da presença de Deus. E sabe com aquela sensação que talvez você sinta de impotência? Essa impotência, ela advém de um pensamento que Jesus disse. Ele disse: sem mim nada vocês vão poder fazer. Então, quando a gente anda distante de Deus, a gente não consegue fazer coisa nenhuma, não dá nada certo, a gente não reconstrói nada. Pastor, o casamento está um escombro. Vai continuar um escombro enquanto você não entender que o teu casamento depende da presença de Deus. Quem está entendendo isso? Pastor, a minha vida financeira está um escombro enquanto você não perceber que Deus quer visitar você lá nessa área também, mas você tem que andar com Deus na sua vida financeira. Há pessoas que sofrem depressões, que têm desejo de se matar, e sabe o que é isso? É uma vida emocional destruída. E essa emoção destrutiva que você sente, ela não é descabida não, ela é oriunda de um coração vazio de Deus. Já tentaram várias vezes, em vários países, levar tratamentos mentais a pessoas com problemas de depressão, usando psicotrópicos, não deu certo. Tentaram vários tipos de filosofias, não deu certo. Tentaram através da ciência freudiana e nada deu certo. E aí perceberam que o laicismo, diga laicismo, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Sabe por quê, irmão? Porque o laicismo é vazio. Sabe o que é o laicismo? É quando uma nação, quando uma pessoa, ela não professa uma fé, ela não tem Deus. E sabe o que é que os cientistas, os antropólogos, eles descobriram? Eles descobriram que não dá, que o laicismo não tem como se efetivar na mente humana de uma forma totalitária, porque o homem em sua essência precisa do sobrenatural. Há uma parte de nós que ela só pode ser preenchida por Deus, pela presença do Criador. E todos os países
todos os países que tentaram e fizeram com que o povo não crescem na divindade, no Criador, eles têm o maior número de pessoas que cometem suicídio. Imagina isso? Diga para o seu irmão: Deus quer reconstruir as muralhas da tua vida. Mas, bispo, o que é necessário para que eu possa então recomeçar tudo? Para que eu possa levantar essas muralhas que estão caídas, essa vida caída, este casamento caído, essa situação de queda moral e espiritual que eu estou vivendo? Vamos ver. Primeira coisa, diga: quando Neemias percebeu a situação, ele orou a Deus do fundo da sua alma. Primeira coisa, lá no fundo da sua alma, você vai falar com Deus. Segunda coisa, a Bíblia diz que ele suplicou com jejum e lágrimas. E ele falou com Deus com propriedade, com a propriedade de quem sabe o que está falando. Deus, Ele não se agrada com orações infundadas, sem fundamento algum. Deus não se agrada com vãs repetições. Neemias não apresenta aqui uma repetição, uma reza. Não. Ele chega e abre seu coração de uma maneira inteligente, porque ele está falando com o Criador. E a Bíblia diz no versículo 6, leia comigo: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Isso mostra humildade, compromisso com Deus, na hora da maior situação que ele estava passando de destruição. Ele olha para Deus e diz: eu sei que o pecado é nosso, que o erro é nosso, nós erramos, nós queremos a tua misericórdia. Outra coisa, confissão. Diga para o irmão: confissão. Ele confessou. Outra coisa, quando a gente vai confessar, e aqui Neemias, um homem muito inteligente, está falando com Deus e confessando, mas ele também está pronto para pedir a graça. E ele está pedindo perdão, confessando pecado e lembrando lá no versículo 8, leia comigo: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Ele está lembrando. Ele está lembrando da promessa. Ele está lembrando do que diz no versículo 9: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá juntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Deus falou isso com Moisés lá em Deuteronômio capítulo 30. O profeta Moisés escreveu essa palavra. E agora Neemias está se utilizando, não é de um pensamento dele, é de uma palavra escrita por Moisés. Ele conhecia essa palavra. Ele sabia que haveria de ter um convertimento, haveria de ter realmente um resguardo da palavra. As pessoas tinham que entender o significado de resguardar. Sabe quando uma mulher, ela pare um filho, ela tem um período de resguardo, sim ou não? E o que é que ela faz durante esse período? Ela se guarda, ela se protege, ela se mantém intacta, ela não faz coisas pesadas, porque é um período exigido, há uma normatização para isso. Ela precisa disso, é necessário.
Irmão, qualquer um de nós precisa resguardar a fé, o amor e a esperança em Deus, senão o evangelho que você vive vai ser um evangelho vazio e frio. Por que tem gente esfriada, desviada, afastada, manipulada como massa de manobra? Sabe por quê? Porque não obedece o resguardo espiritual de uma vida que tem que ser saudável. Claro que tem que ser saudável. Deus, Criador e Pai, quer te dar saúde, saúde física, mental e espiritual. Mas você tem que resguardar a palavra. Você tem que se resguardar por tudo aquilo que Deus tem te ensinado, te orientado. Você tem que obedecer o tempo de todas as coisas. A Bíblia diz que há tempo para tudo. E você tem que se resguardar dentro desse tempo, o tempo chamado Kairos, o tempo de Deus na tua vida. E dentro desse tempo, irmão, vai resguardando a tua alma, vai resguardando a tua salvação, vai protegendo o teu espírito, vai protegendo a tua alma de qualquer espírito de desvio, de qualquer apostasia moral, de qualquer desvirtuamento filosófico que pode ser engendrado na tua mente por qualquer amizade, por qualquer influência. Então ele fala: mas se converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprires. Cumprir. Eclesiastes capítulo 5 fala que é tolo aquele que promete e não cumpre. Quem já leu isso? Quem aqui prometeu entregar sua vida a Cristo como Senhor e Salvador? Quem já entregou essa vida? Vai, levanta a mão. Quem já fez sua confissão pública de fé? Quem já até se batizou nas águas? Quem já declarou: Jesus, 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 eu te amo? Irmão, você tem que cumprir essa entrega. Sabe, quando a gente compra algo, quem já comprou algo pela internet? Você compra pelo Mercado Livre, talvez, né? Para ficar mais seguro. E aí você fica esperando. Fica olhando lá para ver se já saiu. E fica naquela observância. Por quê? Porque toda a sua atenção está voltada para a data que sai de lá, o período da entrega aqui. Você quer receber o que pagou. Você quer receber. Porque você nunca vai pagar para não receber. Alguém entraria lá e compraria alguma coisa para não receber? Você entraria numa loja e compraria algo que você não tivesse direito de levar para casa? Quem já entrou no mercantil, encheu o carrinho e quando chegou lá no final, pagou e disse: tchau, mercadoria. E em casa chegou e deixou aquele espaço enorme da geladeira vazio? Claro que não. Tudo que você paga tem um preço que custou para você trabalho, tempo, suor. E você pega esse trabalho, tempo e suor que é transformado em uns papelzinhos assim, que a gente chama de dinheiro, e você troca por uma mercadoria chamada comida, por outra mercadoria chamada luz elétrica, por outra chamada água, por uma outra chamada casa, por outro chamado carro ou moto, e você começa a fazer o câmbio, a troca de coisas por coisas. E sabe, no final de tudo, você está buscando a sua satisfação. Você está buscando a sua manutenção. Você quer se realizar. Irmão, quando o Senhor criou o homem, Ele criou com esse mesmo pensamento. E quando Jesus foi à cruz, Ele pagou o preço para levar a sua alma para Ele. Tudo o que Deus fez foi para Ele tomar posse, para que se tornasse dele. Ele não pagou ali para não levar. Ele não pagou pela sua alma para deixar você na bebida, na droga, na destruição moral, para que o teu casamento se desfacele, para que a tua família seja uma destruição total. Ele pagou aquele preço para ver tudo do jeito que Ele quer. Porque Ele está ali na cruz, Ele estava buscando a sua satisfação.
Deus se satisfaz em ver você bem. Deus fica alegre em ver você alegre. Deus fica feliz em ver você realizado. Deus fica feliz em ver o teu casamento bem, em ver a tua vida espiritual equilibrada. Mas sabe, irmão, Deus pagou um preço lá, e Ele não recebeu o que Ele pagou, porque a mercadoria que Ele pagou vive no meio do mundo, dissolutamente, se autodestruindo, anulando todo tipo de relacionamento com Ele. Ele pagou um preço por algo que Ele queria trazer para Ele, e Ele não está trazendo, porque aquilo que Ele pediu foi só: vinde a mim. Vinde a mim. Neemias chorou várias noites e lembrou a Deus: Senhor, sabe, versículo 10, estes ainda são teus servos e o teu povo, Senhor, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. São eles. Sabe aquele povo que o Senhor abriu o mar vermelho? São eles. São eles. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, que era o rei Artaxerxes. Ele era um copeiro. Sabe o que é o copeiro? É o cara que bebe antes do outro. Vai servir o vinho, ele bebe, ele não só serve, ele bebe para ver se tem veneno. Se tiver, ele morre, o outro não. Era assim que eram os copeiros dos reis. Então, ele era um homem de confiança, sem falar que ele era o homem que sempre estava à frente de tudo. Tudo que ia chegar para o rei tinha que passar por ele. Era um homem valoroso. E quando ele fala para o rei o seu problema, que ele estava angustiado por ver a cidade onde seus pais haviam sido enterrados em escombros, o que mais me causa assim alegria nesse texto é ver que o rei Artaxerxes não negou a ele o favor dele ir fazer o que ele tinha que fazer, mas perguntou a ele: você vai demorar quanto tempo? Você volta quando? Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente tem valor, Deus não quer que a gente fique distante. Ele pode enviar a gente para fazer uma coisa, mas Ele sempre está querendo estar perto de nós. Amém? Ele não quer que você fique distante em momento algum, em segundo nenhum. E aqui diz, disse-me o rei, versículo 4 do capítulo 2, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é de agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar na cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Essa era a visão dele: começar tudo de novo. Eu vou reedificar. Quem aqui tem coragem de fazer isso? Quem aqui quer se levantar novamente, reedificar a sua vida, o seu casamento, tudo que está destruído? Se você tiver o coração de Neemias, você vai alcançar o favor de Deus. Deus tem autoridade e poder para te dar, para que você inicie uma obra. Veja, por favor, não é Deus que faz a obra. Nós fazemos a obra que Deus nos ordena. Amém? Pastor, Deus vai agir lá no meu casamento? Ele vai reconstruir minha casa, minha vida? Não. Você vai. Deus vai te dar poder e autoridade. Deus vai te dar sabedoria, conhecimento, inteligência, discernimento, temor, para que você faça essa obra. Irmão, Deus não vai botar o cimento e o tijolo lá, não. É você.
Se você magoou e machucou o teu marido, se você magoou e machucou tua mulher, se você magoou e machucou os teus pais e a tua família está mal, não é Deus que vai fazer isso, é você que vai ter que fazer como Neemias e pedir perdão. É você que tem que ver onde errou e começar a pedir: Senhor, agora, se eu achei mercê aos teus olhos, que o Senhor me autorize, que o Senhor me demande agora, para que eu vá e reedifique. É isso que Deus quer. Deus quer que você tenha essa coragem de ir até Ele e pedir a Ele a autorização para reedificar o que você mesmo destruiu. Amém ou não amém? Então, a Bíblia diz: então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém? Vou parar aqui hoje, tem muita coisa para falar, mas eu queria que você entendesse. Neemias pediu ao rei cartas de autoridade. Aqui estão as nossas cartas de autoridade. Para tudo, elas estão aqui. Às vezes, irmão, as cartas de autoridade, os certificados homologados pelo próprio Deus estão na tua mão e você não vê. Você fica dias e dias chorando, gemendo e dizendo: Deus, Deus, tem piedade de mim. E a carta está na tua mão, homologada pelo céu, dizendo: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ser forte e corajoso, eu sou contigo. Não te espante, eu sou o teu Deus. Você tem que crer nas cartas que Deus te deu. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, fala que essa palavra não está lá no outro lado do mar, para que você diga: quem nola trará e nola fará ouvir. Ela também não está lá no céu, para que você diga: ela está, quem vai até o céu para nola trazer e nola fazer ouvir. O texto lá de Moisés diz: essa palavra está bem perto de ti, ela está na tua boca e no teu coração. Então, se você crê, Deus vai te dar hoje o ânimo que você precisa para usar as cartas que você já tem. Satanás não pode impedir você, porque o certificado de autorização está na mão. Você só precisa agir a sua fé. Viver, como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, carta aos Hebreus capítulo 10, eu não tenho prazer nele. Não recue, Deus já te deu tudo na mão.